E aí, jovens? Na aula de hoje de informática básica, basicamente nós vamos revisar um pouco sobre tudo que nós já estudamos sobre planilhas eletrônicas e vamos aprender a criar uma planilha eletrônica do zero. Ou seja, eu vou mostrar a planilha eletrônica zerada e nós vamos criar uma planilha eletrônica para fazer um controle financeiro. Nós vamos anotar todos os nossos gastos e nós vamos anotar tudo que a gente ganha durante um mês. E no final nós vamos utilizar algumas fórmulas matemáticas para saber se a gente está gastando mais, se a gente está gastando menos, e assim a gente vai iniciando o conhecimento sobre a educação financeira e utilizando um pouco da informática básica, que são as planilhas eletrônicas, que são uma excelente ferramenta na condução de qualquer trabalho, de qualquer projeto, para organização e principalmente para controle de gastos e custos, que é algo que eu quero ensinar para vocês, que vocês consigam usar na vida real. Pode ser que vocês não consigam utilizar agora, porque vocês não têm um salário, vocês não estão ganhando dinheiro, mas vocês já começam a trabalhar nisso e até mesmo aproveitar esse momento que vocês estão em casa para começar a organizar as finanças da família de vocês. Levem isso para a vida de vocês. De nada adianta eu ficar ensinando aqui a teoria, ensinar aqui a prática se vocês não usam na vida de vocês. Porque quando chegar no mercado de trabalho, vocês serão cobrados por saber usar muito planilhas eletrônicas. E se vocês já tiverem experiência de fazer isso em casa, com certeza vocês terão muito mais capacidade do que muito profissional aí que já está no mercado que não sabe dominar essas ferramentas. Então, se liga na tela aí que eu vou gravar aqui algumas operações para que a gente vá estudando com o passar do tempo. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui minha planilha está limpa, né? Então, a ideia é o quê? Vamos primeiro criar um título, né? Então, planilha para organização financeira. Vocês podem escolher aí o título que vocês quiserem, né? Determinar aí como é que vocês querem. Então, planilha, pronto, beleza. Primeiro ponto que a gente vai colocar aqui é minha renda. Ou seja, aqui na frente eu vou colocar quanto eu vou ganhar. Então vamos colocar aqui uma situação hipotética em que eu ganhe R$ 1.000. Então você vai colocar aqui o valor de R$ 1.000. Agora, aqui na frente eu vou colocar o quanto eu gasto com alimentação. Aqui eu vou colocar o quanto eu gasto com moradia. Ou seja, aluguel, casa, né? Aí, tipo, outra conta básica, água, né? Coloca aqui água, energia. O que mais que a gente pode colocar aqui? Aí aqui é só um modelo, é só um exemplo que vocês possam fazer, mas eu quero que vocês tentem fazer aí na casa de vocês. Ou, se vocês não tiverem o computador, vocês podem fazer no caderno também. O que importa é compreender o conceito e algumas formas que nós vamos estudar aqui agora, certo? Então vamos supor que sejam essas os itens básicos, né? Então aqui embaixo eu vou colocar aqui rendimentos. Aqui vai ser o total dos meus rendimentos. Aqui gastos totais. E por fim o saldo. Pronto. Então aqui, ó, para que a gente possa aumentar aqui a coluna, basta a gente colocar o cursor do mouse entre a coluna A e B, clicar e arrastar. Pronto. Então aqui a alimentação, vamos colocar aqui um valor hipotético de R$ 100. Moradia, vamos colocar aqui R$ 200. De água, vamos colocar R$ 40. De energia, vamos colocar 60. Pronto. Vamos colocar nessa situação hipotética aqui. O que seriam os meus rendimentos? Não, os rendimentos é tudo aquilo que eu ganhei, toda a minha renda. Então eu vou colocar o sinal de igual e vou clicar nesta célula aqui, ó. Percebam que ela preencheu automaticamente com a célula B2, ou seja, coluna B, linha 2. E vou apertar Enter. Pronto. Percebam que ele colocou automaticamente o valor que está lá. Ah, eu mudei, agora eu não ganho mais 1.000, agora eu ganho 2.000. Quando você digitar aqui, automaticamente aqui vai mudar também. E os gastos totais? Aí a gente vai utilizar aquela funçãozinha que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, que é a função de soma. Vou apertar o sinal de igual, soma, vou abrir parênteses. Eu posso simplesmente clicar e arrastar, como vocês podem observar, que ele vai autocompletar para mim. Ou eu posso simplesmente digitar B3, que é a primeira célulazinha que vocês podem observar que já está selecionada, 2 pontos,
B6, que é a última célulazinha dos meus gastos. E vou fechar os parênteses e vou apertar Enter. Pronto, ele já mostrou aqui a soma total do meu cálculo. Aqui ele pega e dá uma notificaçãozinha, a fórmula omite células adjacentes. Ou seja, é porque ele está considerando aqui que eu não estou pegando todas as células. Ok, isso aqui não vai influenciar em nada, eu vou ignorar o erro, porque eu só quero realmente somar estas aqui, certo? E como é que eu faço para calcular o saldo? O saldo é simples, eu vou apertar o sinal de igual, vou selecionar a célula dos meus rendimentos, menos, coloca o sinalzinho de menos, o total dos meus gastos. Quando eu apertar Enter, ele vai mostrar o meu saldo. Agora, como é que a gente faz para configurar esses valores aqui para mostrar em valores monetários? Eu seleciono a coluna, clico aqui em página inicial. Como vocês podem observar bem aqui, ele tem o formato de número de contabilização, né? E aí eu tenho aqui o Português Brasil, que é a opção que eu vou escolher. Se vocês observarem, ó, apareceu o cifrãozinho aqui indicando que nós estamos utilizando o valor em real, né? Que no caso aqui, ele está utilizando a metodologia contábil, né? Aqui a gente pode escolher outros formatos, ó, mais formatos contábeis. Ele vai abrir uma caixa de texto em que a gente pode escolher outros formatos, inclusive outros símbolos. No caso, como aqui está tudo certo, a gente vai deixar exatamente igual. Pronto. Basicamente, vocês compreenderam aqui como é que faz uma formulazinha simples, utilizando a soma, né, ó, e a subtração. Agora vamos personalizar um pouco. Percebam que o conteúdo dessa célula aqui, ele está, ó, perpassando por 3 colunas. O que eu quero fazer agora? Eu vou juntar essas 3 colunas na mesma linha em uma só. Então eu vou clicar, arrastar e vou bem aqui, ó, página inicial, mesclar e centralizar. Eu vou deixar fixo aqui, para que eu não precise ficar voltando. Mas olha só o que foi que acabou de acontecer. Quando eu cliquei aqui, ó, mesclar e centralizar, após selecionar as 3 colunas, ele mesclou. Agora essas 3 colunas nesta linha são uma só. Foi mesclado e foi centralizado. Agora, eu percebi aqui, ó, que eu quero colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então eu preciso inserir uma linha. Como é que a gente insere uma linha? Clica com o botão direito em cima da linha, inserir. Automaticamente vai ser inserido uma linha. E aqui eu vou colocar janeiro. O Excel, assim como as outras planilhas eletrônicas, ela tem uma função de inteligência, que se eu clicar aqui no ponto e arrastar, ele vai autocompletar com todos os meses do ano, sem que eu precise ficar digitando. Isso é muito interessante. E outra coisa, se eu quiser fazer isso com número, também posso. Simplesmente assim. Percebam que agora ficou um jogo da velha, como se fosse um erro, né? Mas não é um erro, é só um espaço que está reduzido. Como é que a gente faz para aumentar o espaço entre uma coluna e outra? Clica com o botãozinho aqui entre uma coluna e outra e arrasta, você coloca o espaçamento que você quiser. Se quiser fazer isso de forma igual, clica aqui em cima, seleciona todas elas e aí a gente vai deixar mais ou menos o mesmo tamanho. Pronto, todas elas ficaram do mesmo tamanho. E aqui, ó, vamos selecionar, vou selecionar todos os custos, vou apertar Ctrl C para copiar, vou selecionar todas as outras linhas e vou simplesmente colar, Ctrl V. Pronto, colei todos os pontos. Eu poderia também, perceba uma coisa interessante, aqui os rendimentos está fazendo referência a essa célula. Se eu clicar aqui e arrastar até o final, se ele não fosse inteligente, ou seja, não tivesse esse processo inteligente, ele ia fazer acesso sempre ao que? A janeiro. Mas se eu mudar aqui janeiro, vou botar aqui, ó, R$3.000 em janeiro. Ele mudou somente aqui. Por quê? Porque a partir do momento que eu cliquei e arrastei, ele atualizou a letra. Perceba que aqui é C3. Aqui agora é
D3 e assim sucessivamente. A mesma coisa a gente pode fazer com as fórmulas já feitas. Clica e arrasta, pronto. Montei aqui o meu esquema, né, bem direitinho, tá tudo bem ok. Agora, como é que a gente faz para organizar melhor? Perceba que como eu usei várias colunas, vamos mesclar agora todas essas colunas aqui de cima. Clica, arrasta, clica em mesclar e centralizar. Como vocês viram, ela desfez a ação anterior porque eu selecionei tudo. Mas agora, se eu clicar novamente, ó, ele vai mesclar e centralizar todas as colunas desta linha primeira aqui. Agora, como é que eu faço para personalizar? Eu posso, por exemplo, alterar a cor do plano de fundo. Eu vou colocar aqui preta com uma cor branca para dar esse contraste, né? E aqui eu vou simplesmente, ó, aumentar, vou colocar o tamanho 20. Pronto. Eu posso deixar também negrito para dar um destaque maior. Nesta primeira coluna aqui, eu posso repetir o processo. Se eu clicar com o botão direito e eu vier copiar, aí eu venho bem aqui, ó, seleciono, clica com o botão direito, fazer. Então a gente vai procurar aqui a opção de colar formatação. Pronto. Cliquei aqui, colar formatação. A mesma formatação que eu apliquei aqui, ele vai aplicar aqui também. Vou só aumentar, ó, pronto. Eu não quero que isso fique centralizado. Então eu vou selecionar e vou aqui, ó, alinhar à esquerda, para ele ficar alinhado à esquerda. Pronto. Aí agora aqui eu quero fazer uma formatação um pouco diferente para os meses. Aí eu vou querer colocar aqui um azul escuro e a cor branca. Eu vou querer colocar ele negrito também, vou colocar itálico. E eu vou aumentar aqui o tamanho da minha fonte também. Já para 20. Não, 20 ficou muito grande. Vou colocar aqui para 16, 14. Opa, tem que lembrar de selecionar tudo. Colocar o tamanho 14. Pronto. Pronto, aqui está uma planilhazinha simples, básica, né, que vocês podem tentar reproduzir aí, que deu para a gente recapitular aqui algumas funções básicas, como somar, como fazer as operações, entre outros que vocês podem utilizar na prática. Então, pessoal, procurem dar uma revisada nas aulas anteriores, assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Se puder praticar, pratica no computador ou no celular. Tem alguns aplicativos que dá para fazer as planilhas no celular mesmo. Se não puder nenhuma dessas alternativas, escrevem as fórmulas no caderno, as fórmulas das aulas anteriores. Espero que vocês tenham compreendido como fazer uma planilhazinha simples e que tenham gostado aí. Abraços e bons estudos!